Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, aqui é o professor Leonardo Miranda, pregador da Renovação Carismática Católica de Brasília. E hoje o nosso canal ele quer comentar sobre a dupla consequência do pecado. O que ele acarreta? O que ele gera para uma pessoa que o comete? Bom, mas antes de seguir com essa explanação, eu gostaria que você já se inscrevesse no canal, que você deixasse o seu like, que você compartilhasse esse vídeo. É muito importante para que mais e mais pessoas possam receber essa formação, esse ensinamento católico. Bom, meu irmão, minha irmã, o pecado. Nada neste mundo é mais terrível do que o pecado. Nada. É a única realidade que pode nos separar de Cristo, de Deus. É uma realidade tão terrível que pode fazer uma pessoa que foi eleita, que foi elevada à dignidade de filha de Deus, ser castigada eternamente no inferno. Essa desgraça que ocorre quando a alma humana escolhe desobedecer a Deus, escolhe amar a si de uma forma tão desordenada que esquece-se do seu Criador, ela gera duas consequências na alma. A primeira delas é a culpa. O pecado ele gera uma culpa, que é uma responsabilidade diante do ato cometido. E a outra consequência é uma pena. Todo pecado ele tem essa dupla consequência, culpa e pena. A culpa, como eu dizia, é a responsabilidade do ato. A pessoa que o comete, ela se responsabiliza por todas as consequências que aquele pecado alcançou. Se o pecado é um pecado feito em matéria grave, então aquela pessoa ela adquire uma pena chamada pena eterna. Ela perde a graça de Deus, ela se torna inimiga do Senhor, se torna digna do inferno. Satanás toma de conta dela mais uma vez, ou seja, se apossa dela, ela perde os méritos que ela tinha adquirido, ou seja, espiritualmente a pessoa morre. Então, o pecado ele gera uma culpa. Mas além da culpa, ele traz uma pena. O que seria a pena do pecado? A pena do pecado são as consequências que o pecado traz. Toda pessoa que peca, ela nunca mais é a mesma. O pecado, além de ofender a Deus, além de mexer com a ordem sobrenatural das coisas, ele também alimenta em nosso coração a concupiscência. Mesmo o pecado que foi perdoado, ele deixa uma consequência que é a pena na alma humana. Essa pena, como eu dizia, pode ser uma pena eterna, se o pecado foi mortal e não foi perdoado, ou se o pecado foi perdoado, deixa uma pena temporal. E essa pena tem que ser paga, ou nesta vida, ou na outra. Como é que você paga essa pena? Como é que você se livra das consequências do pecado, da pena do pecado? Bom, nessa vida nós podemos nos livrar dessa pena com as boas obras, principalmente com as obras de misericórdia, com as esmolas, com as obras de piedade, com as orações, assistindo piedosamente à Santa Missa, ou seja, vivendo verdadeiramente como um cristão, sinceramente arrependido do mal que fez, chorando a Deus, derramando lágrimas por todo o mal que nós causamos, por toda ofensa que nós causamos à sua suprema majestade, mas também pedindo a Deus que apague todas as consequências do nosso pecado. Porque o pecado deixa uma consequência. Imagine só, uma pessoa que sobe no alto de uma montanha, pega um travesseiro de penas de ganso e rasga o travesseiro e joga as penas para o alto. Bom, o pecado seria o ato de rasgar o travesseiro estragando. As penas, a pena do pecado, as consequências do pecado seria que as penas seriam espalhadas por todas as direções e dificilmente a pessoa teria condição de reparar o mal, ou seja, coletar todas as penas para reconstituir o travesseiro. A pena também pode ser exemplificada como uma pessoa que assassinou outra. A pessoa matou alguém, cometeu um pecado mortal, se arrependeu, confessou, Deus perdoou a culpa foi perdoada, porque a pessoa sinceramente se arrependeu, buscou um sacerdote, se confessou
A culpa foi perdoada, mas existe ainda uma pena. A pessoa continua morta, a família daquela pessoa vai ficar sem o seu ente querido, os seus filhos sem o seu pai, a esposa sem o seu marido, ou seja, existe uma consequência do pecado. E esta consequência é que é a pena que gera na alma. E essa pena, irmão, tem que ser paga, tem que ser quitada. De novo, ou nesta vida ou na outra. Nesta vida, aceitando os sofrimentos, aceitando a purificação, aceitando aquilo que Deus permite que venha na nossa vida com resignação, humildade e fé, além de todas as obras de piedade que nós podemos e devemos fazer para quitar essa dívida. Ou então na outra, pagando-a no purgatório. O purgatório é exatamente esse estado para que a pessoa pague as dívidas da pena que não foram pagas, as penas temporais que não foram pagas nesta vida. Professor Leonardo, tem fundamentação bíblica isso? Claro que tem. A fundamentação bíblica, o exemplo bíblico mais claro que eu poderia dar para você é o que está escrito no segundo livro de Samuel. Quando o rei Davi peca com Betsabeia, quando ele comete o adultério, Betsabeia engravida, o rei Davi então fica sabendo da gravidez e manda que o marido de Betsabeia, Urias, vai para frente da batalha para que ele morra na frente da batalha. Tudo armado no coração do rei Davi. Urias morre, ele então desposa Betsabeia, mas um profeta Natã, ele vai até o rei e rasga o véu do coração do rei e mostra toda a miséria que ele tinha cometido. Fala que ele tinha pecado gravemente contra o Senhor. O rei Davi se arrepende, sinceramente se arrepende do ato cometido, tanto do adultério quanto do ato do assassinato, porque o rei Davi que mandou Urias para morrer. E o profeta diz: rei Davi, Deus te perdoa, mas o filho da mulher, o filho de Betsabeia, o teu filho, este morrerá. Deus perdoou a culpa de Davi, mas ficou a pena a ser paga. E nesse caso do texto sagrado, a pena foi a perda do filho. Então, biblicamente, você tem esse exemplo e teria outros para a gente citar. Mas que fique claro, todo pecado traz uma dupla consequência, uma culpa e a pena. A confissão perdoa a culpa, a pena nós devemos pagar nessa vida com as boas obras, com a penitência, clamando a Deus que repare todo o mal que nós causamos ou na outra vida, no purgatório. Sobre o purgatório, eu comentarei mais no próximo vídeo. Salve Maria Imaculada!